Deus seja louvado, meus irmãos. Senti da parte de Deus a contar esse testemunho para a Irmandade do canal Testemunhos Santos CCB. Meu nome é Júlia. Hoje, com muito temor, coloco-me diante de Deus e da Irmandade para trazer um testemunho que não é fácil de contar, mas que o Senhor me mandou falar. Porque sei, irmãos, que muitas irmãs dentro das igrejas, sentadas em silêncio nos bancos, estão vivendo o que eu vivi. Elas choram baixinho no travesseiro para ninguém ver. Calam-se por medo, por vergonha, por não saberem a quem recorrer. E hoje Deus me deu coragem para falar por mim e por elas. Irmãos, não nasci em um lar cristão. Minha infância foi muito difícil. Cresci em um ambiente sem direção espiritual, onde não havia oração, nem temor, nem paz. Meu pai era um homem muito fechado, duro, e às vezes sumia de casa por dias. Minha mãe, mesmo sendo uma mulher de fibra, passava noites acordada esperando voltar com um olhar perdido na janela. Eram brigas, gritos e um silêncio frio. Eu ali escondida no meu canto, sem entender o que era amor de verdade. Mas, quando completei 13 anos, o Senhor começou a escrever uma nova história na minha vida. Foi através de uma vizinha que a luz entrou em nossa casa. Essa vizinha, uma irmã muito simples, mas cheia de Deus, convidou minha mãe para visitar a congregação cristã. Naquele domingo de manhã, minha mãe colocou um vestido simples, prendeu o cabelo e foi. Voltou diferente. Lembro-me até hoje. Ela entrou em casa com os olhos brilhando e disse: "Júlia, domingo que vem você vai comigo." No domingo seguinte eu fui. E, irmãos, que coisa linda foi aquele primeiro culto. O cheiro do ambiente, a reverência, os instrumentos afinando, os irmãos ajoelhados em oração. Aquilo tocou meu coração de um jeito que eu nunca tinha sentido. Quando os servos começaram a glorificar, parecia que o céu tinha descido sobre aquele lugar. Não entendi tudo naquele dia, mas entendi que eu queria voltar. E voltei. Voltei no outro domingo e no outro, e depois comecei a ir também à reunião da mocidade à tarde e ao culto oficial à noite. Fui me apegando, irmãos. Aos poucos fui aprendendo a doutrina, o uso do véu, a separação do mundo, a oração de joelhos. Tudo isso foi entrando no meu coração como uma semente regada pelo Espírito Santo. Com 15 anos fui ao batismo e Deus confirmou com sinais. Eu me batizei no dia. Fui crescendo na graça e com 17 anos Deus me separou como auxiliar de jovens. Irmãos, foi um dos dias mais marcantes da minha vida. A palavra naquela manhã falou direto ao meu coração. Sê fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Eu sentia que o Senhor tinha uma promessa comigo e por isso queria fazer tudo certinho. Nunca andei com amizades do mundo, nunca me desviei, fugia da aparência do mal. Eu queria ser um vaso limpo nas mãos de Deus. Foi nesse tempo que ele apareceu, o irmão Fernando. Irmãos, como é difícil falar dele hoje. Mas naquele tempo ele era tudo o que eu sonhava. Um jovem calmo, temente, também auxiliar de jovens, sempre muito respeitador. Tinha acabado de se mudar para nossa comum. No primeiro culto em que ele glorificou, eu já senti algo diferente. Começamos a nos olhar, depois a conversar, tudo dentro da doutrina, com os pais sabendo, com oração antes de cada passo. Pedimos a palavra juntos, aquela palavra que até hoje ecoa no meu coração. Deus confirmou o nosso sentimento, mas também avisou que viriam provas. A palavra dizia: "Passareis pelo fogo, mas não sereis queimados." E eu abracei aquilo com fé, irmãos, porque onde há promessa, há caminhada. O irmão Fernando foi até minha casa, pediu minha mão ao meu pai. Lembro que minha mãe chorava no canto da sala, agradecendo a Deus. Tudo estava se encaixando. O noivado foi feito com zelo, com oração, com visitas, e depois de 1 ano nos casamos. Eu tinha 18 anos e poucos meses, uma menina ainda, cheia de sonhos, acreditando que tinha encontrado o meu príncipe, o servo fiel com quem eu serviria a Deus pelo resto da vida. O casamento foi lindo. A Irmandade toda compareceu, nos abençoaram, oraram por nós, e ali começava a nossa nova vida. Congregávamos juntos, íamos nas visitas da mocidade, fazíamos oração à noite. Um casal que todo mundo dizia que era exemplo. E por um tempo foi mesmo.
Depois do nosso casamento, tudo parecia perfeito. Era como se cada pedacinho da nossa história tivesse sido cuidadosamente bordado pelas mãos do próprio Deus. Tínhamos uma casinha alugada, simples, mas cheia de comunhão. As irmãs da comum gostavam muito de mim, me ajudavam com conselhos, sempre me chamavam para visitar, orar com as moças novas. E o Fernando, naquela época, era muito presente. Era ele quem sugeriu os jejuns, quem me lembrava das reuniões, quem lia a palavra comigo à noite. Cheguei a pensar, irmãos, a promessa se cumpriu. Encontrei o servo certo. Os anos foram passando e com eles vieram as alegrias do lar. A gente sonhava com um filho e depois de 5 anos de casados, o Senhor nos presenteou com um menino forte, saudável, cheio de vida. Lembro-me de colocar a mão sobre a barriga e orar baixinho. Senhor, faz dele um servo teu. Quando ele nasceu, chorei tanto, mas não de dor. Era uma alegria tão pura, tão celestial, que nem dá para explicar em palavras. Tínhamos uma família, e tudo indicava que viveríamos assim por muitos e muitos anos. A transformação e o início da dor. Foi pouco tempo depois que aconteceu algo que marcou o começo da transformação do Fernando. O cooperador de jovens da nossa comum, um servo muito querido e usado por Deus, foi recolhido de forma repentina. Uma manhã ele não apareceu no culto. À tarde a notícia se espalhou. Tinha tido uma parada cardíaca fulminante. Tinha só 40 anos. Um choque para todos nós. Eu lembro da Irmandade em prantos, das irmãs da Obra da Piedade chorando no banco da frente, dos músicos com os olhos vermelhos tentando tocar. O vazio que ele deixou parecia não ter como ser preenchido. E foi exatamente nessa ausência que o ministério começou a orar. Passaram-se semanas, e um dia, durante uma reunião ministerial, chamaram Fernando e o separaram como novo cooperador de jovens e menores da comum. Quando ele me contou, senti uma mistura de emoção e temor. Emoção por ver que Deus o tinha separado com propósito, mas um temor, algo que não sei explicar, como se uma nuvem fina e fria tivesse passado pela minha alma. Não falei nada, guardei para mim. Nos primeiros meses, ele parecia ainda o mesmo. Atendia os cultos com zelo, organizava visitas, lia a palavra com mais autoridade. As irmãs vinham me parabenizar. Você é esposa de cooperador agora, que bênção! E eu sorria, mas por dentro já começava a perceber pequenas rachaduras. Ele se irritava mais fácil, começou a chegar em casa cansado, sem paciência com o nosso filho. Algumas vezes respondia com grosseria, mas eu pensava, é a carga espiritual, é o peso do ministério, eu tenho que ajudar, não julgar. E orava muito. Com o tempo ele começou a mudar mais. Chegava tarde dos cultos, dizendo que tinha ficado em visita, só que às vezes nem levava a Bíblia. Outras vezes eu sentia cheiro de bebida, coisa leve no começo, disfarçado com bala de menca, mas quem é esposa conhece o cheiro. Quando eu tentava conversar, ele desviava o assunto. Uma noite eu confrontei com delicadeza, pedindo apenas que cuidasse do ministério com mais temor. E ele, irmãos, me olhou com um olhar que eu nunca tinha visto, um olhar frio, como se eu fosse uma estranha. Você acha que sabe mais que eu? Agora é você quem vai me ensinar como andar na graça? Ele disse. Naquela noite ele gritou. Não me bateu ainda, mas aquele grito, aquela explosão, foi como uma pancada na alma. As discussões começaram a ser mais frequentes, e junto com elas os silêncios. Silêncios longos que pesavam mais que qualquer palavra. Comecei a ver um Fernando que eu não conhecia. Um homem distante de Deus, seco, amargo, mas continuava atendendo os cultos, pregando como se nada tivesse acontecendo. E eu ali, calada, sentada no banco com o filho no colo, segurando as lágrimas para ninguém perceber. Foi nesse tempo que a primeira agressão aconteceu. Não foi com murro, não foi com tapa, foi com um empurrão seco, no meio de uma discussão tola, porque eu pedi que ele abaixasse o volume da televisão enquanto nosso filho dormia. Caí sobre a cadeira, machuquei a lateral das costelas, e ele nem pediu desculpa, só disse, você que me tira do sério. Naquela noite entrei no banheiro, fechei a porta, ajoelhei no tapete molhado, coloquei o véu na cabeça e falei baixinho, Senhor, se essa é a prova da palavra, me dá força para suportar, mas se não for, me mostra o que está por vir. E Deus começou a mostrar com sonhos, com sensações, com uns silêncios diferentes na palavra, mas eu ainda não queria acreditar, ainda achava que podia salvá-lo.
Porque, irmãos, quando a gente ama, a gente se apega até nas cinzas. Só que Deus sabia o que eu não sabia. E o que viria depois seria ainda mais pesado. Os dias que se seguiram àquela primeira agressão foram estranhos. Não aconteceu de novo imediatamente, mas algo dentro de mim tinha mudado. Era como se aquela empurrada tivesse tirado o chão debaixo dos meus pés e me deixado andando sobre pontas de vidro. Eu continuava cumprindo meus deveres, cuidava da casa, do nosso filho, me esforçava para manter o clima de paz, mas por dentro, irmãos, parecia que algo tinha se partido e que nem o tempo, nem o amor, nem a esperança conseguiam mais colar. Ele, por fora, seguia o mesmo. Terno escuro, Bíblia embaixo do braço, atendendo os cultos, lendo a palavra, glorificando com voz firme. E, por dentro de mim, uma confusão. Porque como pode, irmãos, como pode alguém falar de amor e misericórdia no púlpito e em casa ter olhos que matam com silêncio, mãos que pesam com desprezo, palavras que cortam como navalha? Eu me perguntava todos os dias se eu estava errada, se tinha sido eu quem o irritou, se falei alto demais, se pedi coisas de forma errada. Comecei a me vigiar mais, a falar baixo, a andar em silêncio pela casa, a tentar adivinhar o humor dele pelos passos na porta. Era como se minha alma tivesse sempre em alerta. Eu me anulava um pouco mais a cada dia, tudo para tentar manter a paz. E aí vieram as desculpas. Ele começou a se ausentar de casa com mais frequência. Dizia que era visita, reunião ministerial, viagem com irmãos, mas as horas não batiam, os cheiros eram estranhos e a frieza era cada vez mais evidente. Já não tínhamos mais aqueles momentos em que orávamos juntos ou que ele lia um trecho da palavra para mim antes de dormir. Tudo aquilo ficou para trás. No lugar ficou a tensão, o medo, o receio até de falar. E mesmo assim, irmãos, eu ainda acreditava que ele podia mudar. Na igreja eu sorria, recebia as irmãs com carinho, participava das reuniões, conduzia os jovens com zelo, mas dentro do meu coração, cada sorriso era um esforço, uma máscara. Eu já não me reconhecia mais, já não era a mesma Juliane que foi batizada cheia de esperança. Era como se a minha alma tivesse aprisionada, amordaçada, e tudo o que eu fazia era fingir que estava tudo bem. As irmãs mais velhas às vezes me perguntavam: "Tá tudo bem, irmã Juliane?" E eu sempre respondia: "Tá sim, irmã, só um pouco cansada." Cansada? Ah, irmãos, eu era destruída por dentro. Mas naquela época eu não conseguia falar. Porque quem vai acreditar que um cooperador de jovens tão respeitado, tão bem visto, podia fazer o que ele fazia comigo dentro de casa? Só Deus via. Só ele ouvia meu clamor baixinho ali na beirada da cama, quando eu colocava o véu e sussurrava: "Senhor, ainda é a promessa? Ainda é o teu plano? Porque eu não estou entendendo." Foi nessa fase que os sinais começaram a vir, em sonhos, em palavras misteriosas no culto, em atitudes do meu filho, que mesmo pequeno às vezes olhava para mim e dizia: "Mamãe, por que você está chorando?" Eu disfarçava, claro, sempre disfarçava. Mas criança sente, e o Espírito Santo já estava começando a me despertar. Um dia, durante o culto, o cooperador que estava atendendo foi tomado de uma virtude tão forte que a igreja inteira ficou em silêncio. Ele parou de ler a palavra, abaixou a cabeça, ficou em silêncio por uns segundos e depois olhou para frente e disse com autoridade: "Tem alma aqui que está chorando no silêncio dentro de casa, mas o Senhor manda dizer: eu estou vendo, eu vou visitar, eu vou justificar." Eu tremi. Olhei para os lados tentando disfarçar, mas eu sabia, era comigo. Naquele dia senti como se Deus tivesse sentado do meu lado no banco e segurado minha mão. Eu queria poder dizer que a partir dali tudo melhorou, mas não, irmãos. As lutas ainda viriam, e as agressões não ficariam apenas em palavras. Só que Deus já estava preparando o livramento, porque quando Ele diz que vai justificar, Ele cumpre. Os dias viraram semanas, e as semanas meses. Com o tempo, aquilo que começou como um empurrão, uma grosseria isolada, passou a fazer parte da minha rotina. Não era todos os dias, não, irmãos, mas era com frequência. Isso às vezes machuca ainda mais, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer de novo. A gente começa a viver em alerta, em tensão, como quem anda num campo minado,
sem saber onde vai explodir. Às vezes era uma palavra dura que parecia até que vinha do inferno. Outras vezes era o silêncio, que machuca até mais do que o grito. E quando não eram essas, era a mão, a força, o impacto, a violência que ele escondia atrás do título de cooperador. Nunca me deixou com os ossos quebrados, mas me deixava com a alma estilhaçada. Já fui dormir com o olho inchado, já fui no culto com a costela dolorida, segurando o braço do meu filho com cuidado só para não demonstrar que eu estava ferida. Usava manga longa no calor, véu mais baixo na testa, maquiagem nos olhos, tudo para esconder o que só Deus via. E mesmo assim, eu continuava lá, nos cultos, nas orações, nas visitas, sempre tentando manter o lar de pé, sempre acreditando, nem que fosse com um restinho de fé, que Deus podia restaurar. Porque, irmãos, quando a gente ama com sinceridade, a gente demora para entender que o amor sozinho não segura uma casa, o respeito é o alicerce, e quando ele quebra, o telhado começa a desabar devagar. O mais difícil era quando ele subia no púlpito para atender, quando pegava a palavra e falava de mansidão, de fidelidade, de perdão. Eu ali, sentada com o filho no colo, sentia um nó no peito, um misto de vergonha e dor, porque a igreja não sabia. Os irmãos viam um cooperador eloquente, respeitado, mas eu sabia o que ele fazia quando descia do púlpito. Teve um dia que ele me bateu tanto, irmãos, tanto, que eu não consegui levantar da cama no outro dia. Cada parte do meu corpo doía. Fiquei deitada, olhando para o teto e pensando: Senhor, eu ainda sou a tua serva? Eu ainda sou aquela moça que se ajoelhava na mocidade, que pregava para os jovens com alegria, que sonhava com uma família segundo a tua vontade? A vergonha me engolia por dentro. Eu não tinha coragem de contar para ninguém. Como, irmãos, como chegar no ministério e dizer que o próprio cooperador da Comum estava fazendo aquilo? Meu pai era muito rígido, minha mãe mais fragilizada com a idade, e eu não queria causar escândalo nem confusão, nem escândalo para a obra. Só que a dor já não cabia mais em mim. Foi nesse ponto que eu tomei uma decisão. Não uma fuga, mas uma fuga espiritual. Resolvi congregar longe, bem longe, em uma comum onde ninguém me conhecesse. Acordei cedo num domingo e disse a ele que ia visitar minha mãe. Peguei meu véu, vesti uma roupa escura e saí a pé até o ponto de ônibus. Fui orando no caminho, fui chorando em silêncio e pedi como quem clama do fundo do abismo: Senhor, eu preciso ouvir tua voz. Fala comigo, eu não estou aguentando mais. Se for para continuar, renova a minha força. Mas se for para sair, me mostra a tua saída. Cheguei na congregação sem conhecer ninguém. Sentei no último banco, cabeça baixa, véu cobrindo o rosto, coração pulsando no pescoço. Quando a oração começou, eu desabei, me derramei. Ali de joelhos falei tudo para Deus, tudo, sem esconder nada. E naquele dia ele me respondeu. O cooperador se levantou para ler a palavra. Não sabia quem eu era, mas a voz dele veio como uma espada de justiça e misericórdia. Disse assim: Tem alma neste lugar que anda carregando marcas no corpo e feridas na alma. O Senhor manda dizer: Eu vi tudo e hoje declaro: vou mudar o teu cativeiro. Vou te justificar com mão forte. Vou levantar do pó a desprezada e fazer dela vaso de honra. Eu chorei como criança. Cada palavra parecia arrancar de dentro de mim um peso de anos. Eu senti Deus ali. Eu senti o Espírito Santo me abraçando. E foi naquele dia que a minha fé começou a renascer. Porque ainda que eu voltasse para casa no mesmo silêncio, eu voltava com uma promessa. Deus ia me justificar. Depois daquele culto distante, onde Deus falou comigo com tanta clareza, eu voltei para casa com um peso diferente no peito. A dor ainda estava lá, os hematomas, a tensão, o medo, tudo ainda presente, mas por dentro algo tinha mudado. Era como se aquela palavra tivesse acendido uma brasa no fundo da minha alma. E mesmo com o frio ao meu redor,
aquela pequena chama me aquecia. Deus disse que ia mudar meu cativeiro, e eu acreditei. Não sabia como, nem quando, nem por qual caminho, mas acreditei. Irmãos, quando o Senhor fala, Ele não mente, e ainda que tudo pareça permanecer igual aos nossos olhos, nos bastidores do invisível, Ele já está operando. Voltei para casa e encontrei tudo no mesmo lugar. A bagunça, a frieza, o clima pesado, e Hélio, Fernando, fingindo normalidade, como se nada tivesse acontecido. Mas algo nele também parecia inquieto, como se ele soubesse, de alguma forma, que Deus tinha me visitado. Ele olhava para mim com estranheza, ficava calado por longos períodos, depois explodia por bobagens. Um prato fora do lugar, o filho derrubando água no chão, eu demorando para atender a porta. Qualquer coisa servia de motivo para desrespeito, e eu continuava calada. Só que agora meus olhos não estavam mais tão baixos. Comecei a ler mais a palavra, a orar mais firme, a jejuar de madrugada. Comecei a jejuar pela minha libertação, não pelo meu casamento, mas pela minha vida, pela minha alma. Porque, irmãos, chega um momento em que a gente entende que não dá mais para lutar por dois, que Deus cuida da promessa, mas nós precisamos sobreviver para ver o cumprimento dela. Mesmo assim, eu ainda não tinha coragem de contar para ninguém. O Ministério da Comum me conhecia desde jovem. Eu era vista como exemplo, esposa de cooperador, auxiliar de jovens. Quem ia acreditar que por trás daquele título havia gritos, socos, empurrões e lágrimas escondidas atrás do véu? Quem ia crer que aquele servo de aparência irrepreensível se tornava outro homem quando a porta se fechava? Meus irmãos, eu tentei. Tentei ir até o cooperador mais antigo. Me aproximei dele num domingo à tarde, depois da reunião de mocidade. Mas quando ele me olhou com aquele sorriso bondoso e disse: "Tá tudo bem, irmã Júlia?", eu travei. Senti um nó na garganta. Os olhos encheram d'água, mas eu só consegui balançar a cabeça e dizer: "Tá sim, irmão, só um pouco cansada." Mentira! Eu estava esgotada, mas ainda me faltava coragem. O tempo foi passando e, com ele, as agressões voltaram. Uma mais violenta que a outra. Teve uma noite que ele chegou alterado, com cheiro de bebida e perfume que não era meu. Eu só perguntei: "Você tá bem?" E ele veio com tudo. Me empurrou contra a parede da cozinha. E quando eu caí, senti uma pontada forte nas costas. Naquele dia, pensei que tinha quebrado alguma coisa. Fiquei deitada no chão por minutos, enquanto ele entrava no quarto e trancava a porta. Nem olhou para ver se eu estava viva. No outro dia, mesmo com dor, levantei, preparei o café do nosso filho, coloquei o uniforme da escola, fiz o que sempre fiz. Mas o corpo... Ai, irmãos, o corpo gritava. As costelas doíam, o braço mal levantava, e quando fui me olhar no espelho, vi o rosto inchado de um lado, o olho avermelhado. Aquela imagem me partiu. Era como ver outra pessoa, uma estranha, uma mulher vencida, destruída. E foi ali, naquele espelho, que peguei meu véu. Dobrei com cuidado, ajoelhei no banheiro, trancada, no chão gelado, com a água do chuveiro pingando no azulejo, e orei com as últimas forças da minha alma. Senhor, eu não tô aguentando mais. Muda o meu cativeiro, não por mim, mas pelo meu filho. Pela tua obra, pela tua justiça. Eu não tenho coragem de contar, mas o Senhor vê tudo. Então age, meu Deus, age por mim. Foi uma oração sem palavras bonitas, sem versículos decorados, só lágrimas e gemidos. Mas eu sei que o céu ouviu. Porque naquela noite dormi com dor,
mas com paz, como se o Senhor tivesse me deitado nos seus braços. Ainda demoraria um pouco para a promessa se cumprir. Ainda haveria mais algumas noites escuras. Mas aquela oração foi um divisor de águas, porque quando a gente se esvazia por completo, Deus começa a preencher com o que é dele. E foi isso que ele começou a fazer. Depois daquela oração feita no chão frio do banheiro, eu soube, no fundo da minha alma, que Deus tinha me ouvido. Não sabia como ele ia agir, nem quando, nem por onde, mas eu sentia. Sentia que algo estava se movendo nos céus. Era como se o Senhor tivesse se levantado do seu trono e dito: chega, eu vi demais. Agora sou eu quem vou descer. Os dias seguintes passaram como uma neblina. As agressões não cessaram, mas algo nele começou a mudar. O Fernando ficou inquieto. Andava pela casa como quem era perseguido por alguma coisa invisível. Às vezes falava sozinho, às vezes ficava horas calado olhando para o nada. Eu percebia, irmãos, que Deus já estava tratando com ele. Numa manhã de domingo, logo após o culto de jovens e menores, ele recebeu uma ligação. Um cooperador de uma cidade próxima tinha ficado doente e não conseguiria atender o culto oficial à noite. Pediram que o Fernando fosse no lugar dele. Ele aceitou de imediato, pegou a Bíblia, separou o terno e foi. Antes de sair, olhou para mim e disse: me espera acordada, quero conversar quando voltar. Não havia agressividade no tom, mas também não havia arrependimento. Era algo estranho, como se ele estivesse pressentindo alguma coisa. Ele saiu por volta das 4 da tarde, pegou o carro e partiu. Eu fiquei em casa, no sofá, com o menino no colo, orando em silêncio. Senti um peso no ar, algo diferente, e fui para a cozinha. Preparei um chá e esperei. O relógio passou das 8, das 9, das 10 e nada. Tentei ligar, celular fora de área. Liguei para alguns irmãos da cidade vizinha e foi então que a notícia chegou. Irmã Júlia, o Fernando sofreu um acidente na estrada. Foi grave. Estamos indo para o hospital agora. Fiquei paralisada. Senti o mundo girar. Sentei no chão da cozinha, abracei meu filho e comecei a chorar. Mas não era um choro de desespero. Era um choro estranho, misturado com temor, com tristeza, mas também com alívio. Porque dentro de mim eu sabia. Deus estava cumprindo o que havia prometido. As horas seguintes foram confusas. Muitos irmãos tentavam entender o que havia acontecido. O carro dele havia saído da pista numa curva conhecida como perigosa. Bateu de frente com um poste de concreto. Foi uma batida seca, fatal. Não teve tempo de socorro. Ele foi recolhido ali mesmo dentro do carro, com a Bíblia ainda sobre o banco do passageiro. Recebi a notícia da confirmação do óbito no fim daquela madrugada. Não chorei com escândalo, não me revoltei. Apenas dobrei os joelhos ao lado da cama e orei. Senhor, quem sou eu para entender os teus caminhos? Mas o Senhor é justo e eu recebo essa libertação com temor, porque eu sei que o inimigo não tem a última palavra. Quem decide é o céu. A notícia correu. Muitos irmãos ficaram perplexos. Outros que conheciam apenas a fachada se compadeceram. E eu me calei. Nunca contei nada para ninguém, nem naquela época, nem depois. Fiquei em silêncio porque minha guerra era espiritual e Deus já tinha lutado por mim. O tempo passou, a dor foi sendo curada aos poucos. Nunca me casei de novo, não porque fiquei contra o casamento, mas porque o trauma deixou cicatrizes profundas. Mesmo firme na doutrina, mesmo sendo procurada por outros irmãos sérios, nunca mais consegui entregar meu coração. Preferi seguir sozinha, criando meu filho na graça, frequentando os cultos com reverência e servindo a Deus em silêncio, com temor. E para você que está ouvindo este vídeo agora, eu peço, deixe um comentário contando o que Deus falou contigo através desse testemunho. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você acha que seu véu queimou, lembre-se, Deus tem poder para fazer um novo e com as próprias mãos. Deus seja louvado por